Olá, gente. Estou gravando esse vídeo para vocês, para a gente começar o nosso curso. Normalmente eu começo apresentando esses materiais, que são os materiais que eu utilizo. Além desses, também tenho da Ingedor Core, que é o Morfologia Aplicada, Linguística Aplicada à Língua Portuguesa, Morfologia. Desculpe. A linguística, a língua portuguesa 3, ela é a disciplina que vai apresentar a morfologia para vocês. É um dos níveis de análise linguística. Tem a fonologia, que é o nível mais básico, a morfologia, a sintaxe. Eu não sei se vocês já estudaram a fonologia, ou se a fonologia vem depois, ou se a sintaxe vocês estudaram antes, porque eu não estou bem lembrada, mas lá na UERJ, quando eu dava aula na UERJ, na área de linguística, a gente estudava fonologia, morfologia, sintaxe, pragmática, etc, etc. Seguia em frente. Mas eu acho que na FFP é diferente. Enfim, a morfologia é um estudo relativamente recente, a gente vai até ver isso. Ele não era nem conhecido, por exemplo, pelos gramáticos greco-latinos. A morfologia, ela vai analisar as partes. Morfologia é a análise de partes, né? A gramática clássica dividia-se em três partes só: flexão, derivação e sintaxe. O modelo de análise era a palavra paradigma, que a gente vai ver o que é, tá? E assim, o que é a palavra paradigma? Significa que a palavra era a unidade mínima. Estudava-se até a palavra e acabou. Mas aí, para você ter uma ideia do que seria, o que é uma palavra, ficava, foi ficando cada dia, cada vez mais complicado. Por quê? A palavra falada, por exemplo, tem uma forma diferente da palavra escrita, não é? Se eu disser para vocês assim, ó, detergente. Detergente é uma palavra, que é aquele produto que a gente lava a louça, ou detergente é uma expressão de prender alguém? Falado é diferente. Se for escrito, eu vou saber certinho se é um detergente de lavar louças ou se é detergente uma expressão. A polícia deteu gente. O que é uma palavra? Na formulação de Sândalo, 2012, a existência de palavras é assumida com uma realidade, como uma realidade pela maioria de nós, linguistas ou não linguistas. Só para esclarecer, eu sou linguista. No entanto, não é simples definir o que é uma palavra, realmente não. Na linguística, como em qualquer ciência, um dos problemas básicos é identificar critérios para definirmos as unidades básicas de estudo. O estudo comparativo das línguas, desenvolvido no século XIX, permitiu a August von Schlegel, em 1818, que ele formulasse uma tipologia morfológica que foi reorganizada por Scheider, segundo a qual todas as línguas se distribuiriam em três tipos. Ainda hoje é usado esse padrão, né? Seriam as línguas isolantes, em que todas as palavras são raízes. O que é uma palavra raiz? Por exemplo, casa, chão. Chão é uma palavra raiz, né? Agora, se eu disser cano, é uma palavra raiz. Agora, se eu disser encanar, já não é uma palavra raiz, já tem aí uma aglutinação. Isto é, as palavras não podem ser segmentadas em elementos menores. Chão, você não divide chão. Cano, você não divide cano. Até divide assim na vogal temática só, mas cano é a palavra raiz. Encanamento, não. Encanamento você sai dividindo. O en, que é um prefixo, can, o o, que é vogal temática, etc, etc.
que são portadores de informação gramatical e ou lexical. O chinês, por exemplo, é uma língua isolante. Não sei falar isso, mas ela fala eu comprar laranjas, comer. O mandarim, ele é uma língua de imagens. Aquelas figuras, elas transportam imagens e não fonemas, digamos assim. Não é uma língua que se analise fonologicamente. Tanto que bota a imagem do eu, a imagem de comprar, laranjas e comer. E aí a pessoa, dependendo do contexto, vai compreender que ele comprou laranja, ou vai comprar laranja, ou compra laranja todo dia. Eu comprei laranjas para comer. Essa seria uma interpretação dentro de um contexto. Tem as línguas aglutinantes, em que as palavras combinam raízes, que são elementos irredutíveis e comuns a uma série de palavras, e afixos distintos, para expressar as diferentes relações gramaticais, como no turco. Olha só, o turco seria isso aí que eu não sei falar, seria o barco, uma flexão de plural, e o nosso, que seria nossos barcos. Aqui para nós, como é que ficaria? O nós e barco. E aí a gente colocaria a terceira pessoa do plural nossos e barcos, ou primeira pessoa do plural nossos e o S de barco, que faria o plural, seriam as desinências, onde distinguimos claramente a raiz, caliu, caiu, os afixos lar, que é o plural, e diz, que é o possessivo, observando um afixo para cada informação gramatical. E aí vem o terceiro tipo, que são as flexionais. Vê se vocês identificam. Os flexionais são as línguas em que as línguas, né, em que as raízes se combinam com elementos gramaticais que indicam a função das palavras, mas não podem ser segmentadas com base de um som ou de um significado, ou um afixo para cada significado gramatical, como nas línguas aglutinantes. O latim, por exemplo, é uma língua flexional, pois as desinências casuais trazem muitas informações, né? Tem o caso, número e gênero, como em bonas, em que o as combina a raiz bom para indicar o caso acusativo, o número plural e o gênero feminino. Como ainda, gente, aqui, né? Boas, a gente só perdeu o. Vou continuar, porque acho que tinha parado a gravação. Então, não há nenhuma língua que seja exclusivamente isolante, nem aglutinante, nem flexional. O que ocorre é uma tendência maior para organizar as palavras conforme um tipo ou outro tipo. Humboldt identificou um quarto tipo de organização morfológica nas línguas do mundo, seriam as línguas polissintéticas, caracterizadas por uma morfologia complexa, capaz de colocar em uma única palavra muitos morfemas, que seriam palavras independentes em muitas outras línguas analíticas. Muitos linguistas questionam se polissintética consistiria numa categoria tipológica independente, uma vez que essas línguas apresentam traços flexionais e aglutinantes. Seria o seguinte, uma só, isso muito na língua falada, né? Em que uma só é, é, formulação fonética seria o que para nós, em português, uma frase inteira. Por exemplo, em uma única palavra, aquela língua diria: o barco saiu do porto, navegou por mares e voltou mais tarde.
Em línguas isolantes como o mandarim, como o chinês, cada palavra carrega apenas um significado. Mas em línguas polissintéticas, como a língua cadieu, falada no Mato Grosso do Sul, olha só, ou o georgiano, falado na Europa Oriental, certas sequências de som, assumidas por seus falantes como palavras, carregam significados traduzidos por frases em línguas como o português. Assim, como podemos ter certeza de que J, Ia, Ie, Ta, Ia, Do, Mi, Ti, Uagi do Cardiel é uma palavra e não uma frase? O significado não ajuda, porque essa sequência de sons significa eu falo com eles por vocês. Veja só, é uma sequência de som só. Na língua falada, essa sequência de som ela fica mais difícil de ser seccionada, né? Aí criou-se o critério semântico, que é para como saber se o construtor é aqui e aquele que constrói são palavras do português, se ambos têm o mesmo significado. Também esse critério não vai dar certo, né? Os dois enunciados pertenceriam à mesma classe gramatical, porque os dois querem dizer a mesma coisa. Como somos falantes do português, sabemos que trata-se de uma palavra e de uma frase, respectivamente. Aí vem o critério fonológico, que também não ajuda muito, porque algumas pessoas já tentaram definir palavras pelo acento. Mas, segundo esse critério, uma palavra deveria contar com um acento principal, isto é, de maior intensidade, e alguns acentos secundários. No entanto, detergente e detergente, ambos com um acento principal e um secundário, correspondem a uma frase e uma palavra, respectivamente. Eu tinha mencionado esse. Quer ver? O que é detergente? É ato de prender pessoas. Piada boba, mas providencial. E aí chegam os critérios sintáticos. Este que é o mais aceito pelos linguistas, que concordam que uma sequência de sons somente pode ser definido como palavra lexical se, primeiro critério, se puder ser usada como resposta mínima a uma pergunta. Você vai sair? Não, não é uma palavra. Se puder ser usada em várias posições sintáticas. No caso do não, fica complicado, né? Mas vamos ver outro exemplo. Você vai comer o que no almoço? Brócoli. Muito bem, brócoli é uma palavra. Por quê? Responde a uma pergunta? Responde. E brócoli pode ser usado em várias situações, por exemplo, em várias posições sintáticas. Brócoli como sujeito. Brócoli é uma fruta, brócoli é um legume verde. Ok. Brócoli como objeto. Maria comeu brócoli. Brócoli como complemento. Maria comeu torta de brócoli. Então, brócoli é uma palavra. Observe a palavra nabos a seguir. O que Maria comprou na feira hoje? Nabos. Vocês sabem que são nabos, né? São aqueles vegetais que você. Tipo rabanete, parecido com rabanete, só que. Parecido em sabor, só que é mais picante e tal. Maria comprou nabos na feira hoje, objeto direto. Nabos foi o que Maria comprou na feira, o objeto, o sujeito. Tente fazer o mesmo com os pronomes. Lhe, como em deu-lhe, ou o, como em viu-o. Levando em conta que ambos têm o mesmo significado, terceira pessoa do singular masculino, mas não dá, quer ver? Então, responda. O que é uma palavra? Eu posso responder o lhe responde a uma. Quem foi ontem na feira? Lhe. Não, né? Lhe não pode, lhe não responde. É, quem você viu ontem na feira? O. Não, não responde. Vamos assumir aqui que a palavra é a unidade máxima da morfologia. Mas então, o que seria a unidade mínima? A unidade mínima são os morfemas, e é o que vamos ver a seguir. Vou parar e vou pedir que vocês leiam o restante do material, tá bom?
vou botar o material lá, leiam o restante do material que tá aqui. Na semana que leiam os textos, na semana que vem eu coloco. Na semana que vem, não, essa semana ainda, eu vou colocar uns exercícios para vocês e vocês vão poder fixar esse conteúdo.